Bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal. Vamos dar uma iniciada em um novo tema, tá? Finalizamos centros abertos e agora eu vou começar a falar sobre o hexagrama, tá? Então, vou tentar introduzir da melhor forma possível o hexagrama, beleza? Então, o que acontece? Vamos para a roda astrológica, antes de começar tudo, antes da gente olhar tudo isso aqui. Então, a gente tem a roda astrológica, a gente tem as 64 portas, tá? 64 portas. Lembrando que no seu desenho você tem os planetas ali, né? Sol, Terra, Lua. E esses planetas eles estavam em algum lugar desta roda astrológica. Então vamos pegar de exemplo aqui, ó. O Sol está aqui, tá? Na porta 55. Beleza? E a Terra logo está na 59. Tá? É só um exemplo. O Sol da personalidade, o Sol preto. Então é realmente o momento do seu nascimento. Beleza, e o que acontece? Quando você tem o Sol Terra, né? Você tem um Sol Terra numa posição, seja da personalidade, seja do corpo. Você vai perceber aí que ao lado, né, dele tem sempre um ponto, algum número. Nesse caso aqui eu coloquei, ó, ponto 3. Tá? Embaixo também, ponto 3, porque a Terra tem que estar no mesmo, né, no mesmo lugar. Oposto, né? A Terra está aqui, está oposta. Então, o que acontece? Eu estou querendo chegar no assunto do hexagrama. Então, o que acontece? Nós temos os 64 hexagramas aqui na roda, né? E se eu pegar esse hexagrama aqui, ó, onde está, e der um zoom nele, vamos dar um zoom. A gente vai ver que o quê? Que dentro desse espaço, onde está o Sol, aqui ó, o Sol está aqui, nesse lugar. Dentro desse espaço que é o hexagrama 55, a gente vê linhas dentro. Né? A gente vê 6 linhas dentro. E o que acontece? O Sol ele estava em algum lugar dessas 6 possibilidades. Né? E isso você vai ver que tem esse ponto, algum número de 1 a 6, em todo o seu desenho. Então toda a sua programação você vai ver que não é só o hexagrama ali, mas é ponto alguma coisa. Então é exatamente esse o tema que eu vou iniciar, que eu vou começar a falar, que é o assunto das linhas. E o assunto das linhas é exatamente o tema do perfil. Então se você olhar no seu desenho, você vai ver que você tem um perfil, né, que é composto por 2 números. É alguma coisa barra outra coisa. Né? Você vai ver que são números que vão de 1 até 6. Então a gente tem 1/3, 1/4, 2/4, né? 2/5, 3/5, 4/6. E você vai perceber que esse perfil, se você fizer vários desenhos, todos eles só vão de 1 até 6. Né? 6 possibilidades, tanto na primeira parte quanto na segunda parte. Né? No meu caso, sou 3/5. O que significa isso? Significa Sol-Terra, né? O perfil. Quando a gente está falando de perfil, a gente vai olhar o seu Sol-Terra, que é 70% da tua informação no seu desenho. A gente vai pegar o Sol-Terra da personalidade, que é o preto, ó, o 3, e aqui do design, que é do corpo, que é o vermelho, mas essa caneta é verde, não liga não. Vai estar no 5 ali, vai ser algum número 5. Eu não sei. 34, 20. Sei lá, isso. Ponto 5, ponto 5. Não sei se está ruim aí a câmera, mas ó. 3, pega o 3 da personalidade, coloca aqui, 3, daí barra 5. Entendeu? Então o 3 é a linha do hexagrama do meu Sol-Terra, da minha personalidade, e o 5 é a linha do hexagrama Sol-Terra do meu corpo. Essa energia é 70%, né? Porque é o Sol-Terra. Se você não sabe disso, dá uma olhada no vídeo dos planetas. Deixa eu pegar meu plano. Então, só para introduzir, entendendo a mandala, onde que estão essas linhas, o que isso é o perfil? O perfil tem a ver com o que com as linhas? Tem a ver exatamente isso aqui, tá bom? Ó, eu sou 3/5, esse cara aqui também seria um 3/5. Agora vamos entender o que é as linhas, tá? Que é o hexagrama. É o que tem dentro do hexagrama, são essas linhas.
Então, beleza. Então, o que seria o perfil? Então, falando do perfil e falando dessas 6 linhas, né, do hexagrama, são formas daquela energia se expressar. Então, cada porta, né, tem 6 formas de se expressar. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Tá bom? O que seriam essa forma de se expressar? É uma forma de se comportar, de se desenvolver, de se construir, né? De ter uma espécie de propósito na vida, é o personagem que você veste. Quando a gente está falando de perfil, a gente está falando de uma característica muito marcante na pessoa, né? Que seria o personagem, como que aquele cara, aquele ser, ele lida com a vida, se desenvolve com a vida, né? O que impulsiona ele. Então, a gente tem essas 6 possibilidades de linhas, tá? Então, nos próximos vídeos eu vou falar linha por linha e explicar como que ela funciona. E aí você pega no teu perfil, que você vai ver que você tem 2 linhas, uma consciente, que é a primeira, ou seja, você tem consciência dela, e a segunda linha, que é barra alguma coisa, é o que é inconsciente, que você não tem consciência, mas aquilo ali é 70% de você e está funcionando na tua vida, né? Então não tem como fugir. E aí eu vou falar uma por uma e explicar. Mas nesse vídeo aqui eu só queria fazer com que vocês entendessem, né? Tentando fazer com que vocês entendam essas linhas, como visualizar elas, por que essas linhas estão aí, o que é esse perfil, né? Já expliquei. E aqui uma leve introduzida. Vou fazer uma leve introduzida às linhas. Então, as linhas são 6 possibilidades, né? Então a gente tem a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Tá? Primeiramente a gente divide as linhas em 2 grupos, tá? Então a gente tem 1, 2, 3, tem uma divisãozinha, depois o 4, 5, 6, porque elas têm propósitos diferentes de desenvolvimento, tá? Então a 1, a 2 e a 3 a gente pode ver aqui, ó, pessoal. O que isso significa? Que o propósito dessa linha, ela está interessada no próprio processo pessoal de desenvolvimento, né? Seja dos próprios processos de introspecção ou o próprio processo de ser deixado de lado, ser eremita, ou de experimentar e de ver o que funciona e o que não funciona. Mas a 1, a 2 e a 3, elas estão presas no próprio processo, tá? E daí quando a gente vê a 4, a 5, a 6, a gente já está lidando com uma transição. A gente está saindo da 3, que está interessado no próprio processo, indo para 4, que você começa a se interessar o quê? Transpessoal, você se interessa pelos outros, você olha pelos outros, a sua função realmente é estar olhando pelos outros, mas cada uma dessas olha pelos outros e se desenvolve de uma forma diferente, né? Uma é o oportunista, olhando pelas redes de apoio, famílias, networks. A 5 já é o herege, né? Não está aqui para ficar preso apenas às redes, mas sim olhando pelos outros para ser um salvador, né? Trazer algo prático. E a 6 já é um processo de transcendência, né, que demora uma vida inteira para você conseguir realmente desenvolver o seu potencial, mas são 3 linhas as de cima que estão realmente, o propósito tem a ver com os outros, né? Não é o próprio processo que interessa, mas sim o processo dos outros. E aí mais para frente eu vou fazendo os vídeos de cada uma das linhas. E daí você olha no seu perfil, qual que é o seu perfil? Ah, eu sou 1/3. Então o que significa a linha 1? Que é 1 que está na frente, consciente. O que significa o 3? Que é inconsciente, né? O que os dois juntos, como é que eles funcionam? Então, nos próximos vídeos eu vou fazer linha por linha. E daí você olha o seu perfil e faz essa relação aí. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro. Falei de primeira, espero que eu tenha conseguido pelo menos dar essa educação inicial em respeito às linhas e o hexagrama. E até os próximos vídeos.